E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: Ananias e Safira, a mentira que produz a morte. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: antes de vender, era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Palavra do líder da igreja, o apóstolo Pedro, a Ananias, um homem que tomou uma decisão muito errada, teve um erro fatal que produziu o juízo de Deus e a sua morte, morte física e com certeza morte espiritual. Mas olha a palavra de Pedro como apóstolo, uma das colunas da igreja em Jerusalém. Ele disse para aquele homem: olha, o terreno era seu. Antes de vender, o terreno era seu. Depois de vender, o dinheiro era seu. Por que Satanás encheu teu coração para apresentar essa mentira, não a homens, não aos líderes da igreja, mas ao próprio Deus? O erro fatal de Ananias e Safira se chama mentira. E a gente sabe que o pai da mentira é Satanás. Satanás é pai da mentira. Nele não habita verdade. E a mentira, ela trabalha no coração do homem, principalmente através da vaidade, da ilusão e da inveja. Por que Ananias fez isso? Porque ele viu, no finalzinho do capítulo 4 de Atos, a Bíblia fala de Barnabé, que era querido pela igreja, que era amado pelos apóstolos, tinha uma posição de destaque pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. E esse homem, Barnabé, ao vender um terreno, ele depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias viu isso e preste atenção: o que ele queria, o que ele invejava, o que ele almejava, a posição de destaque que Barnabé conquistou pelo seu testemunho. Ele não conquistou o destaque pelo dinheiro que ele ofertou. Ele conquistou o destaque porque ele tinha um testemunho, filho da consolação, um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo. E olha só, hoje muita gente cai na mesma cilada do inimigo, a síndrome de Satanás, a inveja, a vaidade, o orgulho. Satanás pensou isso. Ele queria fazer um trono acima do trono de Deus. Isso é orgulho, isso é ambição. E esse foi o erro fatal de Ananias e Safira. Por isso Pedro disse: olha, o terreno era seu. Depois que você vendeu, o dinheiro era seu. Ninguém te pediu nada. Você não era obrigado a fazer nada. E se fizesse alguma coisa, deveria fazer, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, deveria fazer para a glória de Deus. Então Ananias e Safira, esse erro mostra para nós hoje, traz para nós hoje lições que precisamos entender e aprender. Ofertar a Deus nunca deve ser
uma obrigação, uma imposição. O próprio Paulo fala: Deus abençoa aquele que dá com alegria. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em levar a sua oferta à casa de Deus. É algo prazeroso, é algo que traz alegria ao coração, poder contribuir com um pouco do muito que Deus tem nos dado. Ananias e Safira mostra aquilo que existe ainda hoje. Aquela pessoa que oferta por vaidade, por vanglória, inclusive quer ser destacada. Você já viu em alguns lugares escrito assim: essa obra foi ajudada, foi patrocinada pela família tal. A pessoa quer a honra, a pessoa quer a glória, a pessoa quer o louvor, a pessoa quer o destaque. Foi isso que Satanás encheu o coração de Ananias, de vaidade e de inveja. Ele queria ser igual a Barnabé, a posição, o destaque, mas ele não tinha o coração de Barnabé, até porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, e esse Ananias provavelmente nem convertido era. O erro fatal da igreja moderna é que muitas vezes usa esse texto de maneira equivocada, de maneira errada, para arrancar dinheiro das pessoas. O objetivo da igreja, o propósito da igreja, não é arrancar dinheiro de ninguém. A oferta faz parte da liturgia, sim, mas o mais importante é a presença do Senhor. Jesus chegou a falar isso aos fariseus. O que é mais importante? O altar que consagra a oferta ou a oferta que é colocada no altar? Para muita gente, para os obreiros da vaidade, obreiros da iniquidade, homens gananciosos, orgulhosos, ambiciosos, o que vale é a oferta que está no altar. Mas é ao contrário, o altar ungido, o altar abençoado, o altar santificado, o altar cheio do Espírito Santo, consagra a oferta e traz a multiplicação. Mas o princípio da oferta é aquele que Jesus ensinou e que Paulo ensina. Jesus chega a dizer assim que a mão direita não precisa saber aquilo que faz a mão esquerda, não precisa tocar trombeta. Quando a oferta é grande, a pessoa quer, às vezes, até falar, até dar testemunho. Quando a oferta é pequena, a pessoa esconde. O que é isso? É vaidade, é orgulho. Quando é muito, quer aparecer. Quando é pouco, tem vergonha. Isso é carnalidade, é vaidade, é orgulho. Esse foi o erro de Ananias e Safira. Eles acharam, porque com certeza a oferta era boa. Eles não deram a oferta de todo o terreno, mas era uma boa oferta. Imagine você, alguém vende um terreno e dá aí 10, 20, 30, 40% do valor desse terreno. É uma boa oferta, mas não era aquilo que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo que estavam dando tudo, quando na verdade não estavam. E quando não é verdade, é mentira. A verdade liberta. Jesus é verdade que liberta. A mentira é o princípio de Satanás. Aí houve o juízo de Deus. Aí, se você ler o versículo todo, o capítulo todo, a Bíblia diz que quando a mulher Safira também faleceu 3 horas depois, porque Ananias foi primeiro, e Pedro conversou com ele e falou: Ananias, o terreno era seu, o dinheiro era seu, porque Satanás encheu o teu coração de mentira. Aí a Bíblia diz que Ananias caiu morto.
Passou 3 horas, veio a mulher. E Pedro fez a mesma pergunta. Ela teve a oportunidade de falar: não, Pedro, não foi isso. Mas ela continuou, ela assinou embaixo a mentira do marido. E Pedro disse: olha, o teu marido morreu, os que levaram ele estão voltando e vão levar você também. E na mesma hora aquela mulher também morreu. Quando a gente lê essa história, a gente fica espantado, a gente fica assustado. O Deus amor, o Deus perdão. Mas preste atenção, essa igreja, a igreja de Atos, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é coluna da verdade. E na casa de Deus, cheia do Espírito Santo, coluna da verdade, não há lugar para mentira. Por isso veio o juízo. E o juízo tinha um propósito. A Bíblia fala que o povo ficou com temor. Porque esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus amor, o Deus perdão, também é fogo consumidor, é o Deus todo-poderoso, é o grande eu sou. Que o Espírito Santo, através dessa mensagem, possa gerar temor em nossos corações. Porque qual a moral dessa história para nós como igreja hoje? Existe hoje muita mentira, muita vaidade e muita inveja. Assim como Ananias ficou com inveja de Barnabé, tem muita gente que tem, eu queria pregar igual esse pregador, eu queria cantar igual esse cantor, eu queria orar e profetizar igual esse profeta. Aí é um espírito de inveja, é um espírito de imitação. E por isso muita gente morta espiritual, muita gente fraca, muita gente doente. Vivemos um tempo de apostasia, um tempo de heresia, porque existe muita disputa, e esse é um princípio de Satanás. Ananias queria a posição de Barnabé, de destaque, de irmão querido da igreja e de toda a liderança. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E como diz o apóstolo Paulo, que possamos fazer muitas coisas para Deus, sim. Orar, jejuar, pregar, profetizar, dizimar, ofertar, trazer a nossa vida, a nossa oferta ao altar do Senhor, mas sempre para a glória do nosso Deus. Igreja é a coluna da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Você já percebeu que lá em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nesse mesmo capítulo, 12 versículos à frente, João 8:44, Jesus fala que Satanás é o pai da mentira. Então, quando eu leio essa história, Ananias e Safira, assim como a Bíblia, de uma maneira geral, existe esse conflito, existe esse confronto, a verdade e a mentira. Que o nosso coração possa estar cheio da verdade, que o Espírito da verdade possa iluminar o nosso entendimento. Porque Pedro disse a Ananias: foi Satanás que encheu o teu coração. E Satanás enche o coração do homem de mentira, de vaidade, de ganância, de ilusão. Pare, pense e muito mais. Deus vai falar ao seu coração. Ananias e Safira é um exemplo da mentira que produz morte. O apóstolo Pedro, com essa unção, com essa autoridade, é o exemplo da igreja na unção, no poder e na virtude da verdade. A verdade é Jesus. Jesus, verdade que liberta. Pare e pense e muito mais. Deus vai ministrar ao teu coração. O Espírito Santo vai falar ao teu coração em nome do Senhor Jesus.